Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 8ª aula da playlist Rumo ao Banco do Brasil. E os assuntos que nós estaremos trabalhando hoje são pagamentos parcelados, taxas equivalentes, taxas nominais, taxas reais de juros, taxas de desvalorização da moeda. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa questão 1, tá? Caiu na prova de 2018. Uma loja oferece um aparelho celular por R$ 1.344 à vista. Esse aparelho pode ser comprado a prazo, com juros de 10% ao mês, em 2 pagamentos mensais iguais, um no ato da compra e o outro um mês após a compra. O valor de cada um dos pagamentos mensais é em reais tá? Então, observa que o valor do pagamento no ato vai ser igual ao valor do pagamento um mês após a compra, de acordo com o enunciado. E os juros, ele só vai incidir sobre o saldo devedor para o segundo pagamento, porque no ato não é cobrado juro, não pode ser cobrado juro, ok? Então, olha, como vai ser dividido em 2 parcelas, a primeira parcela, tá? Vou pôr aqui, primeira P, eu vou chamar de X. A segunda parcela vai ser o saldo devedor, tá? Então, o valor do produto era R$ 1.344, menos o que ele pagou na primeira parcela, que foi X, isto acrescido de 10% de juros. Acrescer 10% de juros, então a segunda parcela ela vai corresponder a 110%, tá? 110% transformando em decimal seria 110 sobre 100, que vai me dar 1,1, ok? Olha, então acrescentar 10% seria multiplicar por 1,1, tá? Então, a segunda parcela, ela vai corresponder a R$ 1.344 menos a primeira, esse é o saldo devedor, acrescido de 10%. Então, ela vai ser multiplicada por 1,1. Como as parcelas são iguais, que é o que está dizendo no enunciado, então eu vou igualar o X, que é a primeira parcela, igual à segunda parcela, que é 1.344 menos X, multiplicado por 1,1, beleza? Agora vamos resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. À esquerda continua x, à direita eu vou aplicar aqui a distributiva, vou distribuir, vou multiplicar 1,1 por 1.344 e vou multiplicar 1,1 por x, tá? Multiplicando 1,1 por 1.344, eu vou encontrar R$ 1.478,40, menos, multiplicando 1,1 por menos x, vai dar menos 1,1x. O que tem x eu passo para a esquerda, o que não tiver eu deixo à direita. Então, esse menos 1,1x vai passar para a esquerda da igualdade somando o x, ou seja, somando 1x. Então, eu vou ter aqui 2,1x igual a R$ 1.478,40. O 2,1 está multiplicando x, vai passar dividindo R$ 1.478,40. Ao efetuar essa divisão, eu vou encontrar R$ 704, tá? Como as parcelas são iguais, né? Então, está aqui o valor. O x será igual a 1.344 menos x multiplicado por 1,1. Então, a resposta se encontra aqui na alternativa A de Amora. Beleza? Então, é um exercício aí que nós trabalhamos, né? Com parcelas, né? Pagamentos parcelados. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão 2.
Olha, aqui no exercício 2 foi da prova de 2014, tá? Em um período no qual a inflação acumulada foi de 100%, R$ 10.000 ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correção, tá? Então eles ficaram guardados lá durante todo o período, não houve correção nenhuma. Nessas condições, houve uma desvalorização dos R$ 10.000 de 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 ou 1. Olha, para calcular a taxa de desvalorização de uma moeda em relação à inflação, tá? Então essa taxa nós vamos chamar ela de taxa de desvalorização da moeda, TDM. Para efetuar o cálculo dessa taxa de desvalorização, nós temos uma formulazinha, que é o I, que é a taxa de inflação do período, dividido por 1 mais I, tá? Aonde este I ele tem que estar em decimal. O I representa a taxa de inflação. A taxa de inflação foi de quanto? De 100%. Então, olha, o I é 100%, tá? Para estar trabalhando com taxa de desvalorização da moeda em relação à inflação, nós temos essa formulazinha aí. 100% tem que transformar em decimal, é a fração 100 dividido por 100. Ou seja, é 1. Então, agora é só substituir na fórmula. TDM, né? Taxa de desvalorização da moeda em relação à inflação, tá? É 1 sobre 1 mais 1. Então, vai dar meio, tá? Aqui está em forma de fração, as alternativas estão em forma de fração. Então, a resposta se encontra aqui na alternativa B de bom, B de bola. Se eu quisesse isso aqui em porcentagem, olha, vai dividir o 1 por 2, tá? Eu vou obter aqui, se quisesse, em porcentagem. Eu iria obter 0,5. 0,5 está em decimal, para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, houve uma desvalorização. Se tivesse alternativa em porcentagem, seria uma desvalorização de 50%. Beleza? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 2, onde nós trabalhamos taxa de desvalorização da moeda em relação à inflação. Tranquilo, sabendo a forma, né? Vamos lá para a questão 3. Olha, aqui na nossa questão 3, foi da prova de 2010. O investimento obteve uma variação nominal de 15,5% ao ano. Neste mesmo período, a taxa de inflação foi de 5%. Tá? A taxa de juros real anual para esse investimento foi, olha, eu quero saber a taxa real. Tudo bem, eu apliquei esse dinheiro, 15% ao ano, só que houve uma inflação de 5%. Então, essa inflação, ela comeu uma parte desse dinheiro, tá? Para fazer este cálculo, que é o chamada taxa real de juros, tá? Nós devemos estar fazendo o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui com a chamada fórmula de Fisher. Fisher foi um grande economista americano, tá? Então, para se calcular a taxa real de juros, então eu vou indicar aqui ela por R, é a taxa real. Ela será igual a 1 mais I. O que este I é? Tá? É a variação nominal deste investimento. Dividido por 1 mais J. O que o J é? A taxa de inflação menos 1. Ok? Só que, o que acontece? O R, vamos anotar aqui quem que é cada um. É a taxa real de juros, tá? Aí na chamada fórmula de Fisher, taxa real. O I é a taxa nominal, a variação nominal.
O J é a inflação do período. Tá? Só que tudo isso tem que estar em decimal. Ok? Bem, então, olha, 15,5% transformando em decimal seria 15,5 dividido por 100, tá? Então, dividindo 15,5 por 100, eu vou encontrar 0,155. O J é a taxa de inflação do período. 5%, transformando em decimal, vou dividir 5 por 100, vai dar 0,05. Ok? Agora é só substituir aqui na fórmula da taxa real de juros. R é igual a 1 mais I, que é a taxa nominal do período. Então, 1 mais 0,155, dividido por 1 mais J, que é a taxa da inflação do período, 0,05, menos 1, tá? Então, eu vou ter aqui R igual 1 mais 0,155 vai dar 1,155. 155. Dividido 1 somado com 0,05 vai dar 1,05. Tudo isso menos 1. Dividindo, primeiro, 1,155 por 1,05, desculpe, eu vou encontrar aqui 1,1. 1,1 menos 1. Então, a taxa real vai dar 0,1. Só que ela está em decimal. Como que eu transformo isso para porcentagem? Multiplico por 100. Tá? Então, 0,1 multiplicado por 100 vai dar 10%. Tá? Então, seria uma taxa real de juros, ou seja, o meu ganho real seria um ganho real de 10%, tá? Que se encontra aqui na alternativa D de dado. Beleza? Tá? Vocês podem ver mais sobre isso. Eu tenho uma playlist aí no meu canal que se chama Dicas de Matemática Financeira, tá? Na aula 5 eu detalho mais sobre essa taxa real de juros, tá? Então, só lembrando que a taxa real de juros tem que ser a taxa dada pelaquela aplicação, só que a partir daí você tem que descontar da taxa da inflação, beleza? Aí você vai ter um ganho real. Vamos lá para a questão 4, tá? Olha, aqui na questão 4, ela está dizendo o seguinte, foi da prova de 2012. Um investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Olha, a taxa nominal é aquela taxa, né, que o período não coincide com o período de capitalização, que é o caso aqui, olha. Eu estou com um investimento que rende 12% ao ano, só que a capitalização dele é trimestral. Aí pede a taxa efetiva anual do rendimento correspondente. É aproximadamente, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com essa taxa nominal, que é de 12% ao ano, tá? Transformar essa taxa em uma taxa efetiva, tá? Com capitalização trimestral. Então, olha, 12% ao ano. Vamos chamar o nosso I aqui de 12% ao ano. Ao ano. Tá? Ela vai corresponder a 3% ao trimestre. Por quê? Porque um ano tem quantos trimestres? Um ano tem 4 trimestres.
Então, para transformar essa taxa nominal numa taxa efetiva, basta fazer a proporção, tá? Então, eu vou dividir 12% por 4. Por que eu estou dividindo por 4? Porque um ano eu tenho 4 trimestres, tá? Então, tem que transformar aqui a taxa em trimestre, ok? Por quê? Porque a capitalização é trimestral. Então, olha, 12% ao ano, uma taxa nominal de 12% ao ano, ela vai corresponder a uma taxa efetiva de 3% ao trimestre. A T quer dizer ao trimestre, beleza? Bem, então tá aqui, está transformado. Só que agora eu quero essa taxa efetiva anual. Eu tenho a taxa efetiva ao trimestre. Para transformar taxa efetiva em taxa efetiva, eu tenho que estar trabalhando com taxas equivalentes, tá? Então, olha, aí na minha playlist, dicas sobre matemática financeira, na aula 2, tá? Você pode aprofundar bastante sobre os tipos de taxas que existem, tá? Que aí eu detalho bem mais para vocês, ok? Então acesse aí o canal, assista as aulas de dicas de matemática financeira. Então vamos lá, olha. Nós temos que transformar então essa taxa de 3% ao trimestre agora em anual. Ou seja, aqui eu vou estar trabalhando com taxas equivalentes. Para fazer o cálculo de taxas equivalentes, eu vou indicar aqui por TE, taxas equivalentes. Tá? Nós temos uma formulazinha também. Taxas equivalentes é igual a 1 mais I elevado a N sobre P menos 1. Essa é a forma. Tá? Aqui eu vou ter a taxa, então, equivalente de 3% ao trimestre em um ano. Olha, o que quer dizer o I? O I é a taxa efetiva que eu tenho, que é de 3% ao trimestre. Tá? Tem que transformar isso em decimal. 3% em decimal, tá? Vai dar 0,03. O que é o N? O N é o período que eu quero calcular essa taxa efetiva. Eu quero calcular ela, tá? Anual, ou seja, eu quero calcular ela em um ano. Só que um ano corresponde a quantos trimestres? A 4 trimestres. 4 trimestres, tá? Bem, o meu P, o que é o P que eu vou utilizar aqui na fórmula? Olha, o P é a taxa que eu tenho, a taxa dada aí no problema, no período que foi dado. Olha, observa que eu tenho a taxa de 3% ao trimestre. Então, meu P será igual a 1, porque essa taxa corresponde a um trimestre. Beleza? Então, agora é só substituir na fórmula e efetuar as contas. Taxa efetiva, ela corresponde a taxas equivalentes. Então, T é igual a 1 mais 0,03 elevado a N, tá? Que é o período que eu quero calcular. Por que eu estou usando 4? Porque a minha taxa está em trimestre e um ano tem 4 trimestres. Dividido pelo P, o P é 1, que é o período que eu tenho a minha taxa. Tudo isso menos 1, tá? Eu vou ter o valor em decimal, depois eu multiplico por 100, eu tenho o valor em porcentagem, porque as alternativas estão em porcentagem, ok? 1 mais 0,03 vai ficar 1,03 elevado à quarta potência menos 1. Agora eu tenho que efetuar essa conta. Eu vou estar trabalhando aqui, tá? Com duas casas, com 4 casas depois da vírgula, tá? 1,03 elevado à quarta potência seria 1,03 vezes 1,03 vezes
1,03 vezes 1,03. Vai me dar 1,1255 menos 1, tá? Então, aqui eu vou ter, então, a taxa efetiva anual, né? Igual, subtraindo 1,1255 menos 1, tá? Efetuando essa subtração, eu vou encontrar 0,1255. Isso está em decimal. Para transformar em porcentagem, multiplico por 100. Ao multiplicar por 100, vai dar 12,55%. Beleza? Resposta, então, se encontra aqui na alternativa C de Carlinhos. Tá? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 4, né? Aonde nós trabalhamos aí falamos sobre taxa nominal, falamos sobre taxa efetiva e falamos também sobre taxas equivalentes, tá? Então, tem aí as playlists no meu canal, olha, dicas sobre porcentagens, dicas sobre juros, dicas sobre matemática financeira, aonde eu detalho mais esses assuntos, beleza? E olha, isso é um assunto que eu apostaria no concurso, tá? Então, gente, aqui eu estou encerrando, tá? Essa 8ª aula, né? Da playlist Rumo ao Banco do Brasil. Qualquer dúvida em algum dos exercícios comentados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, tá? Você se inscrevendo vai ter notificações de novas aulas, beleza? Logo, logo eu estarei lançando a 9ª aula dessa playlist. Show? Galera, olha, aqui logo a seguir eu deixei a definição para vocês do que é taxa nominal e taxa efetiva, olha, tá? Então, a nominal é aquela de formação e incorporação dos juros capital, não coincide com aquela taxa referida. Ou seja, eu tenho uma taxa de 4% ao ano com capitalização bimestral. Tá vendo? Não coincide. Isso chama-se taxa nominal. A taxa efetiva é aquela taxa que coincide com o período. Eu tenho uma taxa de 12% ao ano com capitalização anual. Então, observa, isso chama-se taxa efetiva. Tá? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!